Agora não consegue me ouvir aí?
que é o som do Data Show. Vou fazer o seguinte, eu vou desligar a caixinha de som, e aí vocês falam pelo chat. Agora dá para ouvir, né? Tá. Então, enquanto baixa as ISOs, então, estando aqui na escola, o que vocês vão fazer? Estando na escola. Oi? A senha? Estando aqui na escola, vocês vão usar o VirtualBox no Linux, tá? Então, tem que iniciar o computador no Linux e a gente vai usar o VirtualBox no Linux. Já está o VirtualBox instalado aqui. O que a gente vai ter que fazer? No portal eu coloquei um link para vocês fazerem o cadastro da conta da Microsoft mesmo, baixar uma ISO que vai funcionar por 6 meses. Tá? Vocês vão preencher lá e cadastrar. Eu já está fazendo aqui já está baixando. Ok? Enquanto ele baixa, aí, boa. Tô passando. Oi? Levaram os copos? Levaram o quê? Entendi. Levaram o quê? Copos descartáveis. Ah, sim, tinha avisado que ia ficar só por um tempo e iria, depois para cada um teria que trazer essa garrafinha. Baixar aqui que aí a gente consegue só abrir numa só. Enquanto ele baixa, a gente vai falar um pouquinho aqui do Windows Server. Tem que ligar o computador no Linux, tá? Beleza, Paulo? Ligar o computador no Linux. Certinho? Quando ele está baixando aqui, a gente vai falar um pouquinho da instalação do Windows Server, depois o que a gente faz aí. Tá? Esse arquivinho aqui já está lá no portal da aula de hoje. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a instalação e administração, os recursos básicos aí para a instalação do Windows Server, né? Enquanto está baixando aqui o arquivo. Isso. Para instalar o Windows Server, a gente precisa de alguns recursos aí de hardware, ok? Primeiro, processador ter pelo menos 1,4 GHz, tá? Memória RAM ter pelo menos 512 no mínimo de megas e ter pelo menos 32 GB de espaço livre. A gente vai fazer lá depois a máquina virtual já com 200, porque a gente vai colocar mais coisas. Então, a gente colocou 200 lá. Mas aqui é a configuração mínimo do mínimo, tá? Para funcionar o Windows Server 2016. A gente tem, dentro do Windows Server, essas 3 opções aqui de versões. Conseguiu entrar aí, pessoal? Isso. Não. Esse. Bem, continuar. Vamos lá, meninos. Então, a gente tem essas 3
versões básicas disponíveis, tá? Que é o Windows Server 2016 Essential, Windows Server 2016 Standard e a Windows Server 2006 Data Center. Tá? Tem um Data Center aqui. No portal, a gente colocou o link para vocês baixarem a ISO. O linkzinho para vocês baixarem a ISO aqui, ó, Windows Server. ISO, continua. Coloca o nomezinho de vocês aqui. Tá lá na aula do dia 19. Vou voltar aqui. E a versão Data Center. Windows Server 2016 Essentials, ele é para pequena empresa, tá? 25 usuários e no máximo 50 dispositivos. Então, com essa versão, a gente consegue ter, no máximo, 25 pessoas cadastradas, usuário, e a gente consegue ter aí, no máximo, 50 computadores ou computadores com celular, tablet, enfim, no total aí, 50 dispositivos. Tá? Suporte até 2 núcleos de processamento. Faltou um Dzinho aqui para a gente editar. E até 64 GB de memória RAM. Tá? Não possui suporte a ambiente de virtualização. O Essentials, né? É indicado para pequenas empresas e empreendimentos que tenham necessidade de requisitos básicos. Windows Server 2016, o Standard. Ele é para parte computacional com pouco ou nenhuma virtualização. Oferece suporte com até 64 sockets e 4 terabytes de RAM. Licença para até 2 máquinas virtuais em um único servidor físico. Nessa edição também oferece suporte ao Nano Center. Alguém sabe o que é Nano Center? Mais ou menos. Ó. Não entendi. O que? Daí? Dia 19. Aula do dia 19 tem link para baixar a ISO. Só o cat de processamento, de processador, onde que eu aplico o processador, você poder colocar mais sockets, né? Ó, no portal eu coloquei um link na aula de hoje aqui sobre o Microsoft Nano Server, que você vai ter aqui nessa versão Standard, tá? O que é isso daí? É uma novidade aí na versão 2016, que é um modo de instalação do Windows Server sem a GUI, ou seja, sem a interface gráfica. Então, assim como o Linux, que você pode trabalhar com o Linux só via comando, sem a parte gráfica, o Windows Server 2016 Standard também tem essa opção de você usar essa parte do Nano Server e instalar ele sem interface gráfica, trabalhar só com os comandos. O que eu ganho com isso? Velocidade, né? Porque a descarregar a tela, eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar só com comandos. Beleza? Aí aqui tem alguns cenários, e fala um pouquinho mais aqui, que é o Nano Server, tá? Que é pouco consumo baixo de servidor,
E ele é indicado para vocês utilizarem lá no server quando você vai utilizar o Hyper-V Host, o host de storage, ou seja, você vai utilizar também a parte de armazenamento, servidor de DNS ou servidor de web, ou utilizar aquela máquina como servidor de aplicações, ou ainda servidor de container para o Docker. Tá? Aí vem falando mais algumas coisinhas aqui que depois vocês bem, tem vídeo e tal, tá lá no link do portal dia 20, eis aqui, guia completo do Nano. Vamos lá. Windows Server 2016 Data Center. Quando eu tenho um parque computacional de infraestrutura virtualizada, ou seja, eu tenho várias máquinas virtualizadas e eles fornecem todas as funções e recursos disponíveis para o sistema operacional. Todos os papéis e recursos. Então, é a versão assim, tem mais coisa. Sim. Oferece suporte até 64 sockets físicos, ou seja, até 64 processadores, você tem clusters de processadores aí, até 640 núcleos de processador e 4 TB de memória RAM. É o máximo, né? O suporte. Giga. Pode, é para deixar baixando. Você sabe que isso aí não é real. Depois a gente toca aí com o HD aqui para pegar. Deixa aí, enquanto a gente está falando sobre o Windows Server, você vai prestando atenção aí e deixa baixar. Essa versão aqui do Data Center, esse conteúdo está no portal já de vocês, tá? Ele tem licenças de máquina virtual em formato ilimitado, desde que baseado no Windows Server para máquinas virtuais que estejam sendo executadas no mesmo hardware. Então, ele registra na instalação, né, o MAC da máquina, e ali ele serve, você consegue controlar várias máquinas virtuais, mas estando naquela máquina que está instalada. Inclui novos recursos, tais como espaço de armazenamento direto e réplica de armazenamento, que seria o backup, né? Características gerais aí do Windows Server. A gente tem uma tabelinha comparativa. Se vocês quiserem baixar essa tabela, tá aí no portal e a gente acompanhar por aí também pode. Ali fala sobre escalabilidade e compara a versão 2012 e a versão 2016. A versão 2012 é a versão anterior, tá? Suporte à memória. Na versão 2012, Windows Server 2012, a versão Data Center, né? E a padrão, esse STD aqui é de standard, tá? Aqui, ó, do PowerPoint, esse STD aqui é de standard. Não está conseguindo baixar? Tem importância não, a gente está baixando aqui. Ó. Depois a gente vai seguindo aqui, depois a gente copia para vocês, sem problema não. Vamos seguir. 3. Vamos lá. Então, no 2012, esse é o 2012, R2, o que é esse R2 aqui? Vocês sabem como tem assim, o sistema operacional tanto R2? Windows Server 2012, R2, 2000 Server
2019, R2. Já ouviram falar disso? Já tinham visto isso? Mas sabe o que é? Estou falando assim, R2 aqui, ó. Quer dizer que tem uma versão Windows Server 2012, foi lançada. Depois, eles fizeram uma adequação, uma melhoria nessa versão, e lançaram a versão 2 do 2012. Então, esse R2 é a versão 2 do Sistema Operacional 2012. Se é 2012, é R2, que é a segunda versão. Então, quer dizer que tem alguns problemas que davam no 2012 normal, que não dá na versão R2. Então, quando for um sistema operacional que vocês forem baixar e tiver a versão R2, vocês vão escolher o R2, porque é já uma versão corrigida. Tá? Aqui também me fala Windows Server 2016, Standard e o Data Center, né? Então, na versão 2012, o suporte à memória física na máquina é até 4 teras. Na versão 2016, é até 24 teras por servidor, né? Que é até 4 teras por servidor, na 2012. Suporte ao processador lógico, né, físico. No Windows Server 2012, até 320. Na versão 2016, até 512. Suporte à memória da máquina virtual. Na versão 2012, eu posso ter suporte de até 1 tera por máquina virtual. Na 2016, que a gente está baixando, esse suporte aí é de até 12 teras. Suporte ao processador virtual da máquina virtual, até 64. Na versão 2016, até 240. Então, assim, ele vem depois comparando, né? Suporte à memória física, no 2016, é 6 vezes superior à versão anterior. O suporte à memória, 12 vezes. Suporte até 12 vezes mais. E a questão do suporte ao processador é até 3.75 a mais. Né? O suporte do processador lógico é quase o dobro, né? Um pouquinho menos ali. Aí tem a fonte. Características gerais aí características gerais do Windows Server. No caso do administrador já possui uma versão de Windows Server previamente instalada no servidor, em que a gente pretende instalar a versão 2016 no Windows Server, neste caso, né, a Microsoft ela sugere que seja feita uma migração natural. Quando temos uma prévia de servidores Windows em produção, né, ou seja, o pessoal está executando comandos, programas, e colocando isso daí para funcionar ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em produção, quer dizer que você está fazendo e jogando para ser executado ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo aí? Então, se a gente tiver a versão Windows Server 2012 Standard previamente instalada, deve-se migrar para a versão Windows Server 2016 Standard e para a mesma versão que você tinha antes. Então, você tinha uma Standard, vou para uma Standard. Se eu tinha uma versão Data Center, eu vou para a versão Data Center. Tá? Se eu tenho uma versão Essential, eu vou para uma versão Essential. Se eu tinha um Essential 2012, quando eu for, né, eu migro para Essential. Outro aspecto importante aqui, no caso da instalação,
Ele vem até aqui e não... Oi? Mas ele não vai assistir a aula, tipo, estava perto e tal. Ah, não sabia desse detalhe. A informação que eu tinha é que ele e Tânia estavam fazendo à distância um pouco e tal, por causa do trabalho, mas não sabia que tinha desistido, não. Vamos lá. Então, outro aspecto importante aqui, na hora que você for instalar, diz respeito ao caso do administrador, já possui a versão de Windows Server previamente instalada no servidor, e você pretende instalar a versão 2016. Nesse caso, tem a tabelinha aqui, ó. Então, se você tem Windows 12 Standard, você deve instalar o Windows 2016 Standard ou Data Center, que é a que tem todos os recursos. Se você tem 2012 Data Center, você vai instalar o Windows 2016 Data Center. Se você tem o Windows 2012 R2 Standard, você vai colocar o Windows Server 2016 Standard ou ainda o Data Center, que é superior. Tem que ser igual ao superior, tá? Se você tem o R2 Data Center, você vai colocar o 2016 Data Center. Se lá tem o 2012 R2 Essentials, você vai colocar o Windows Server 2016 Essentials. Se tem o 2012 Storage, vai colocar o Standard, né? Vai usar o Storage 2016 Standard. Se você tem grupo de trabalho do Storage Server 2012, você vai jogar para o grupo de trabalho Windows Storage Server. Então, sempre usando o mesmo tipo, a mesma classificação da versão anterior. Tá? Windows Storage Server. Aqui. Se eu tenho o R12 2000, Workgroup, Storage, vou para o Storage 2016. Na quarta-feira, o Renan perguntou como é que funcionava a questão da licença. Tá? Como é que funcionava a questão da licença? Caso eu já tenha uma máquina, instale minha máquina aqui, igual essa user que a gente vai trabalhar aí, que vai ficar por 6 meses, como é que eu faria para depois ter a máquina rodando aí para sempre, né? Como você legalizaria isso daí para você ficar com ela para sempre? Então, o Windows Server, ele utiliza um sistema chamado KMS, que é gerenciamento de chaves. Tá? E ele possui uma estrutura de cliente-servidor para ativar esses clientes. Os clientes KMS se conectam ao servidor KMS, chamado de host KMS, para ativação das suas licenças. O host KMS deve ser instalado numa máquina Windows, que pode ser tanto uma máquina física quanto virtual. No entanto, esse serviço não existe um servidor exclusivo para essa funcionalidade. O host KMS deve estar na rede local do servidor, Windows 2016. O comando para a instalação de uma chave KMS é esse aqui, ó. Onde eu vou digitar isso daqui? Lá no prompt, né, no CMD, você digitaria isso daí, e aí ele vai fazer a atualização da sua chave. É importante ressaltar que um host KMS instalado no Windows Cliente só pode licenciar versões clientes equivalentes. Por outro lado, o host KMS instalado no Windows Server pode ativar tanto servidores como clientes. Como assim? O Windows 7, ele é o Windows Cliente, embora eu possa fazer uma rede com ele. Tá? O Windows Server, quando você for atualizar a chave,
Você pode falar que aquela máquina vai funcionar como servidor ou ainda que a máquina vai funcionar como cliente. Já em sistema operacional cliente, você não pode fazer isso. Você pode gerenciar a rede, mas a chave fica como chave de cliente. Aí ele fala um pouquinho aqui sobre o grupo de chave, né? Então, tem uma licença de volume para o Windows Server 2016. Eu posso hospedar isso no Windows Server 2012, 2012 R2, no Windows Server 2016. E aqui são as edições que eu posso ter. Então, ele pode, o KMS dele pode funcionar nesses servidores aqui, que é dos 2012 em diante, né? A versão 2, 2012, 2016. E nos Windows cliente. Windows 10, Professional Enterprise, Pro Education, o 8.1 Professional Enterprise, aí vai todas as distribuições aqui. Além dessas versões aí básicas que a gente falou, que são as versões do Windows Server Essential, Standard e Data Center, ok? Vamos lembrar lá, ó. A gente falou das licenças padrões, de tipos padrão aí, que é o Essential, o Standard e o Data Center. O Essential é o menorzinho, para pequenas empresas, né, que a gente falou de 25 usuários no máximo 50 dispositivos. O Standard é com pouca ou nenhuma virtualização, até 64 sockets e até 4 teras de RAM. Tem suporte ao Nano Server e o Data Center, que aí já é para parques maiores aí de máquinas. Além dessas versões básicas, a gente tem as versões especiais. E as versões especiais, a gente tem essas versõezinhas aqui. A Server 2016 Multipoint Premium Server, a Storage Server 2016 e a Hyper-V Server 2016. Vamos falar um pouquinho do Multipoint Premium. Então, tem serviços multipontos que permitem que muitos usuários compartilhem o mesmo computador através de cada pessoa conectar um teclado, monitor, mouse ou hub USB conectado ao servidor. Ou seja, eu tenho um gabinete e nesse gabinete está ligado vários monitores, vários teclados e mouse. Ok? Então, meu gabinete vai estar aqui, é um gabinete só. Aí o pessoal coloca aquele hubzinho USB. Vocês conhecem hub USB? Todo mundo sabe o que é um hub USB? Não? Vamos lá. Tá bom. Ixi. Hub USB. Para vocês verem aqui as imagens. Isso aqui, gente. É um hub USB. Que aí você pode ligar vários equipamentos USB. Você pega uma porta USB e coloca um hub lá de 10 portas, de 8 portas. Então, essa versão aqui, ó, o Multipoint, você pode ter um gabinete e aí coloca um hub USB, você pode conectar vários teclados e mouse para várias pessoas que estão trabalhando naquele gabinete. Não. Não, um não vai atrapalhar o negócio do outro, não. Você tem a possibilidade... É como se cada um fosse um usuário diferente. Cada um tem seu usuário, entendeu? Aí você consegue utilizar vários teclados e mouse, pode colocar até monitor também.
e cada um trabalha com uma coisa separada. Porque se fosse todo mundo, o meu mouse mexesse na tela do outro, acabou. Ia ficar 3, 4 lá brigando. Deixa mais lento. Porque aí vai estar utilizando o quê? É a mesma coisa que eu utilizo o terminal curvo, a gente estava falando aula passada. Acho que foi a aula passada que eu falei sobre Team Client e mostrei. O Team Client é o quê? Você tem um servidor lá, uma máquina real, depois você tem um dispositivo, uma caixinha, onde você coloca lá a rede, o USB e o HDMI do monitor. Mas o processamento está vendo da onde? Do servidor. Então fica mais lento, sim. Porque você vai ter aquela quantidade de usuários que eu tiver pendurado, vai estar utilizando o mesmo HD, mesmo processador, mesma memória RAM. Agora, se for uma coisa simples, Paulo, tipo, esses usuários aqui vão utilizar apenas o browser para navegar e de repente joguinho educativo online. Beleza. Agora, eu vou colocar uma máquina assim para o pessoal utilizar Photoshop. Não rola. Vou jogar o jogo online 3D, né, numa lan house, aí eu coloco um gabinete só um monte de gente conectado. Não vai rolar, você vai passar raiva. Não dá. Mas, por exemplo, para usar o Office, por exemplo, né, e browser, boa parte dos usuários mexe mais com isso, né, ou um sistema online, beleza. Funciona de boa. Então, ele dá um exemplo aqui. Essa abordagem de você ter várias pessoas ligadas, né, num servidor só, num gabinete só, pode ser utilizado, por exemplo, em laboratório de informática de uma escola. Ou ainda em uma família, né? Uma família tem lá dois filhos, 3 filhos, todos os 3 têm que utilizar. Aí põe cada um com seu teclado e mouse, põe uma mesa maior, cada um com seu teclado e mouse, pode botar 3 monitores ligados, cada um vai ver a sua tela, a respectiva tela. A tela de um é diferente da tela do outro, cada um pode abrir uma coisa diferente. É como se fosse 3 máquinas numa só. Tá? Mas aí, para fazer isso, você tem que instalar essa versão aqui, que é o Windows Server Multipoint. Para você ter vários pontos, tá? Que aí você consegue configurar isso. Não é todo o Windows Server 2016 que faz isso, é o Server Multipoint. O servidor multiponto, né, é oferecido aos clientes educacionais com a maneira de oferecer licenciamento por volume para serviço multiponto, né? Então, é isso, pessoal. Poder utilizar várias pessoas a mesma máquina, para ficar mais barato. Para uma escola, por exemplo, legalizar um parque de máquinas. Essa função de serviço multiponto está incluído como uma função de servidor regular nas edições Server Standard e Data Center. Tá? Só que aí deve ter um limite menor. Aqui eu posso ter, de repente, um limite maior aí de usuários. Aqui a gente está falando das edições especiais, tá? O Hyper-V Server 2016. O que é isso daqui? Bem, o Hyper-V Server ele permite você fazer um download de um servidor básico, né, chamado Hyper-V. É um produto independente que contém apenas um Windows reduzido com a função de virtualização. Então, é um Windows Server só para trabalhar com virtualização. Tá? Então, ele vem só para o pessoal trabalhar com virtualização. Vai ver ele também. Ele fornece uma solução de virtualização simples, confiável, para ajudar a melhorar a utilização dos servidores e reduzir custos. A gente falou de virtualização lá na aula do dia 19. Mas vamos ver se vocês estão ligados aí. Quando que eu devo virtualizar alguma coisa? Me dá um exemplo prático do porquê virtualizar. Como que isso é usado na prática nas empresas? Bugou? Eu sei que, tipo, para você falar algo,
Quando você quer fazer o que? Eu não entendi, Paulo. Emular. Tá, você pode emular e criar um ambiente lá na virtualização. Pode ser. Ou fazer um ambiente real mesmo. Faria um real. Bugou, Eduardo? Não? Quer que eu faça a pergunta de novo? Não? Eu perguntei. Tá. Eu acho que você quer explicar como aqui na escola. Eles não usam uma marca Isso aí. Então, olha só. A gente tem. Não, isso aí eu falei de virtualizar, de usar a mesma máquina virtual. Não, isso é padrão lá do VirtualBox que a gente falou. Né? E a questão de gerar a imagem. Que a gente falou que aí você poderia fazer. Vamos supor uma empresa grande. Tá lá Nestlé da vida. Tá? Ela tem um sistema, a gente chama de sistema legado, sistema antigo, que roda lá antes de 2000, lá na década de 90. Com um banco de dados, com registros, assim, vários registros, tem milhões de coisas cadastradas lá. E esse sistema não tem a função de exportar, para que eu possa exportar para um sistema operacional mais novo. Tá rodando uma máquina antiga. Vamos trocar os equipamentos, beleza. Comprado um equipamento novo, mas uma sistema operacional novo. Aí fez backup do sistema, foi instalar o backup na versão nova, no computador novo. Não funciona, às vezes. Pode não funcionar. Por quê? Porque aquele programa foi feito por determinada versão do sistema operacional e só roda naquela versão. Por exemplo, foi feito para o Windows XP, não roda no Windows 7, não roda no Windows 10. E aí, o que eu faço? Vou comprar o sistema novo, vou inserir manualmente tudo, porque ele não dá exportação? Não. Eu vou usar a máquina virtual, na minha máquina nova, com a configuração, vou configurar com a CD da máquina antiga. Então, se era um Windows XP, vou colocar o Windows XP, vou colocar todo o processamento de memória parecido com aquela, e aí sim, eu faço backup, a gente faz aquele recurso lá que a gente falou dos recursos avançados do VirtualBox, você poder jogar o backup para ela, da máquina real, né, para virtual, você joga, ou para utilizar o pendrive ou HD, joga para lá e instala. Então, você vai ter sua máquina atualizada, a máquina moderna que você comprou, que você pode ter, mexer com outros sistemas, mas quando você precisar usar aquele sistema específico, que foi o sistema legado, você vai abrir a máquina virtual, vai abrir o sistema operacional e o sistema dentro da sua máquina virtual. Esse é uma das funções. Tá? Tranquilo? Não, acabou não. Eu cancelei duas aqui para ir mais rápido ali. Tem essa aqui de 40 minutos, tem essa da outra aqui. Acabou não. Outra coisa, meninos. Outro exemplo de vocês virtualizarem. Usar virtualização. Professora. Quando você instala tudo nas máquinas, né? E vai criando o boot com trocentas máquinas, com trocentos sistemas operacionais, você está utilizando todo o sistema, todo o HD, toda a memória da sua máquina. Está disponível. Quando você roda isso dentro de uma máquina virtual, você, quando precisar mexer naquele sistema operacional específico, você vai utilizar aquele X, aquela configuração de máquina que você limitou memória, você limitou HD para utilizar. Então, vai usar no máximo até aquele tanto que você disponibilizou. Beleza? Professora.
Então, quando eu tenho essa necessidade de fazer isso e eu não quero alterar a performance da minha máquina física, da minha máquina real, eu utilizo a virtualização. Oi. Ok? Oi. Você Professor, pode fazer uma simulação também, como o Paulo falou. Você pega, quer simular uma rede, você pode virtualizar isso no ambiente. Diga, Paulo. Você não está conseguindo enxergar? Pera lá, deixa eu ver. professor, está me ouvindo? Rafael. Eu acho que a virtualização também, pelo menos na outra empresa que eu trabalhava, Não estou te ouvindo. tá me ouvindo? Agora sim, peraí, porque tá dando retorno ruim aqui. Vai, pode falar. Economiza também em questão de espaço, né? Você não precisa de um monte de servidor no mesmo local, já que você vai virtualizar vários serviços dentro de uma mesma máquina. Isso aí. Economia de energia. Então, assim, o pessoal lá falava muito disso, né? Por A conta questão de tem virtualizar. verde. Uhum. É isso aí. Por isso que muitas das vezes agora a pessoa está fazendo o quê? Usando até na nuvem. Que aí você, quando precisa de um fluxo maior, você vai usar um processamento, você vai usar a memória, né? Armazenamento, tudo na nuvem. Porque na produção do hardware físico, você gasta muita água, você tem vários metais pesados que, se descartados de uma maneira errada, provoca câncer, provoca defeitos, né? Mutações, defeitos físicos, né? Tudo provocado por isso aí descartado. Então, é uma maneira de você reduzir isso daí. Valeu. Aí vamos lá, meninos. Na hora que vocês estiverem instalando, ele tem a opção de você instalar a versão servidor Core ou Nano. Nano a gente já falou o que era. Acho que vocês não. Vamos lá. O Core, ele tem a configuração mínima do servidor, projetado para funcionar de maneira semelhante aos servidores Unix e Linux tradicionais. Tá? Uma das vantagens é que eles podem ser instalados com uma interface de linha de comando simples e apenas serviços mínimos necessários para a realização do trabalho. Oferece 3 vantagens distintas. Primeiro, há uma sobrecarga reduzida ao omitir a interface gráfica, o que significa que a CPU pode ser dedicada a realizar um trabalho essencial do computador. Segunda vantagem é que menos espaço em disco e memória são necessários para as tarefas diárias. A terceira vantagem é que o computador tem uma superfície de ataque muito menor. Alguns administradores, né, de servidor Unix e Linux apreciam flexibilidade, simplicidade de trabalhar com uma linha de comando. As principais características não implementadas, né, pela versão Core são interface gráfica sendo disponibilizada apenas por linha de comando, interface gráfica para configurar o servidor como gerenciador, não implementadas. Serviços extras não essenciais ao funcionamento do servidor, funcionalidades do mouse em tela, Windows Mail, Windows Word, Microsoft Word, janelas de pesquisa, de fato, sem janelas, né, e outros softwares. Então, essas características não estão nessa versão. A versão NanoSemp, tá? Ela foi construída, foi desenvolvida para ambiente de data center e nuvens privadas, tá? No entanto, com funções reduzidas. Por exemplo, não possui logon local e só oferece suporte a agentes, ferramentas e aplicativos de 64 bits. Nessa versão, usa-se menos espaço em disco. Sua configuração é mais simples e rápida, não exigindo tantas atualizações e reinicializações, que uma versão mais completa, né? Sua reinicialização é mais rápida. O Nano Server está disponível para as versões Standard e Data Center do Windows Server.
A Microsoft vê o Nano Server como uma plataforma na qual pode executar um servidor DNS ou DHCP, um servidor de aplicativos em nuvem, um servidor web, um banco de dados ou servidor de arquivos. É que a gente tem uma comparação, uma tabelinha de comparação, ok? E aí, nessa tabelinha de comparação, a gente tem, falando o que a gente tem em cada versão. Por exemplo, Windows Server 2016 Standard, com interface gráfica no Windows Server, no Nano Server. Interface gráfica, sim, em ambas as versões. No Data Center, sim. O Hyper-V Server, não. Eu não vou ter o Windows Server Core nem Nano Server. No Storage Server 2016, eu tenho interface, mas eu não tenho essas questões do Server Core e Nano Server. No Multipoint, também não tem. Então, únicas versões que tem essa possibilidade é no Server 2016 Standard, de escolher o Core ou Server, e na versão de Data Center. As demais versões não tem. PowerShell. No PowerShell, ela é uma interface interpretada, né, de linha de comando que oferece um shell, um ambiente customizado para executar comandos e scripts. É parecido com o CMD, né? Na verdade, quando você vai lá no prompt de comando, você digita PowerShell, você vai estar instalando ali, podendo utilizar comandos do sistema operacional. É como se fosse comandos de DOS, que vocês viram alguns sistemas operacionais que se mencionaram aí, que vocês viram alguns com o Andréia, acho que no módulo 1. Acho que alguém mencionou isso. É semelhante a isso daí, só que com comandos voltados para a rede. Eu posso trabalhar com uma rede, posso fazer backup da minha rede, eu posso copiar coisas, passos de um canto para outro, utilizando essa linha de comando. Tá? Posso fazer até algumas coisas aí, decisão, repetição, comando de repetição, decisão, tudo em PowerShell. Quando a gente fala PowerShell, é executado no Windows. Shell, quando você vai utilizar comandos no Linux referente à rede, aos servidores, a cliente, aí é o Shell. Quando falar PowerShell, é do Windows. Beleza. Bem, os administradores de servidor que desejam a capacidade de linhas de comando, mas também desejam instalar o sistema operacional Windows Server completo para a interface gráfica do usuário, podem usar Windows PowerShell. Scripts são arquivos que contêm comandos a serem executados pelo sistema operacional do computador. Como assim? São arquivos com determinadas extensões. Antes a gente usava os arquivos de lote, os arquivos .bat. E aí você colocava as linhas de comando, tinha até um arquivinho altexec.bat, que ele executava automaticamente ao carregar o sistema operacional. Então, se alguém chegasse lá... Oi? Paulo, valeu. Deixa eu ligar aqui. Pode falar. Pode falar. Rafael? Oi? Baixou a mão? Será que eu já falei o que ele ia perguntar? Eu já tinha falado, eu esqueci de abaixar. Opa, peraí. Pode falar. Não, eu já tinha falado, eu esqueci, era aquela hora. Ah, tá. Você deixou a mão levantada. Beleza. Esqueci. Então, esses scripts são sequências de comandos.
tá? Que pode servir para várias coisas, tá? Então, eles economizam tempo, porque os comandos não devem ser digitados individualmente pelo usuário. Então, tem alguma sequência de coisas que eu preciso fazer todos os dias. De vez de eu pegar e digitar comando por comando, se eu tenho que fazer aquilo ali na sequência, eu crio um arquivo, um script, tá? Já coloco os comandos que eu quero fazer, como se fosse um TXT, um bloquinho de notas ali, vou salvar aquele script e posso mandar até configurar para ele executar aquele script automaticamente em algumas situações. Um exemplo disso, né? Jogando para a rede. Você pode simular, por exemplo, um backup da sua rede para horários que tem um pico menor de uso, tipo horário de almoço, ou intervalos de lanche, quando o pessoal sai, a empresa aí tem lá o refeitório, tem lá o lugar para o pessoal lanchar, aí vai lá, sai boa parte, então vai ficar mais leve. Então, naquilo ali, ou quando começa a fazer, a pessoa vê que tá, sabe assim, opa, deu hora do lanche que está configurado, vou lá lanchar, depois eu volto. Então, a pessoa voltar, já está liberado, já foi feito o backup. Tá? Então, isso aqui é bem bacana, bem utilizado, assim. Bem, os comandos disponíveis no Windows do PowerShell, a gente pode executar alguns tipos de tarefa. Por exemplo, trabalhar com arquivos e pastas. Isso já podia sem ser um PowerShell. Sim. Mas não só entrar no arquivo, criar uma pasta, trabalhar totalmente com arquivo e pasta. Como assim? Você entrar numa pasta, criar uma subpasta, você renomear isso, você copiar uma pasta, o conteúdo de uma pasta para outra, o conteúdo de uma pasta para uma unidade de disco. Sim. Vocês estão utilizando o Git já, né? Já fazem o... É isso aí. Então, os comandos são bem parecidos. Agora tem comandos específicos. Gerenciar armazenamento de disco. Ver o que você tem. Gerenciar as tarefas de rede. A gente estava comentando, né? Comandos específicos aqui para a rede. Configurar opções de impressão local, de rede, instalar, listar, remover aplicativos de software, exibir informações sobre o computador local, incluindo as contas de usuário, gerenciar serviços e processos, bloquear um computador ou sair, gerenciar o serviço da web, do IS. E essa o pessoal configura, principalmente quando vai trabalhar com ASP.NET, ASP.NET, você tem que fazer essa configuração. Mas se trabalha com PHP para web, você não precisa. Mas quando você for trabalhar com ASP, aí você precisa entrar no IS, fazer algumas configurações para poder funcionar. Beleza? Ainda está carregando aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no portal uma atividade sobre esse PowerPoint que tem lá no portal, que está disponível no portal para vocês fazerem. Não, pode fazer aqui, deixa eu colocar agora. São 10 coisinhas só, tá? 10, mas é complete, é rápido, tá bom? A gente vai parar aqui a exibição, a gravação, que aí eu vou fazer, eu vou subir esse arquivo para vocês lá no portal, tá? Tá. Pode testar a memória aqui no... Você pode fazer o que com a memória? Testar a memória? Aqueles materiais que ficavam lá na sala da sala 7 não ficam mais. Foi transformado em estúdio de gravação. As coisas, a gente nem sabe de que estão as coisas que estão lá. Eu recebi doação para projeto, tive que alocar no lugar. Tem o pessoal que está com material para doação e para
impressora e tudo mais, mas eu estou sem lugar para colocar. Até esqueci de conversar com a Francisca e com o Flaviano, ou o Alisson ainda sobre essa doação, se a gente pode receber ou não, porque a gente não tem local para ficar aonde. Porque como minha memória ali, minha placa-mãe estragou. Só que eu não sei se minha memória também tá ruim. Conversa depois com o André, que o André está já testado, porque ela dá aula de manutenção, de repente ela consegue na aula de manutenção. Não, acho que ela não está dando, acho que ela está dando manutenção lá para o Lab 1. Ela dá para o pessoal de informática, eu acho. Aí ela poderia testar na aula. Beleza? Peraí, não coloquei ainda não. A gente vai fechar aqui, tá? E aí a gente vai colocar a atividade. Deixa eu parar aqui a apresentação.